essa data, e aí em Iperó, no interior de São Paulo, para a gente conversar sobre a fauna ameaçada. Então, isso são possibilidades de diálogos e parcerias com as universidades, e se ampliem e sejam cada vez mais positivas para os dois lados. E a gente faz a pesquisa e a unidade fica com os resultados, com ações e possibilidades que ela desconhecia antes. Então, a gente acha que é positivo para os dois lados. Bom, então, dentro de uma dessas possibilidades de diálogo, eu queria falar um pouquinho do trabalho que a gente faz pelo projeto Diversidades. O projeto Diversidades vai se preocupar com investigar a efetividade das unidades de conservação. Então, são 3 grupos, e é um projeto piloto, que a gente pretende que seja ampliado futuramente para outros grupos taxonômicos. No momento, são mamíferos de médio a grande porte, é o grupo coordenado pelo Sérgio, e inclusive o coordenador geral do projeto. O grupo de peixes, e é a nossa equipe que trabalha. Insetos aquáticos, é o professor Fred, lá do CEUNI São Mateus, no norte do estado. Então, juntos, a gente está buscando alternativas para trabalhar a efetividade das unidades de conservação. Então, aí, alguns momentos nossos de trabalho de campo, de coleta, aqui no entorno do Caparaó, as 3 primeiras fotos, as 2 primeiras fotos são do entorno do Caparaó, aí em torno da reserva Augusto Rusque, e aqui no médio Itabapuana. Eu até ilustrei essa foto, e dessa coleta que nós fizemos, saiu uma espécie de cascudo, um peixe de placas, que possivelmente é um registro novo para a Mata Atlântica. A gente ainda está verificando com outros colegas, pesquisadores de outras instituições, mas de um lugar e nem está tão preservado, saiu um material muito interessante. E depois que a gente observa, faz esse trabalho de campo, de ir nos lugares, a gente vai triar o material, separar aqui no museu para poder colecionar, e da equipe do professor Marcelo Brito, que está aqui entre nós, e o professor Duboc, lá do CEUNI São Mateus, ajudando a gente a fazer a separação. E o Marcelo também examinando material de calictídeo, e o grupo ele é especialista. E aí lá no auditório, lá do Parque Nacional do Caparaó, onde a gente fez uma palestra para a equipe do parque, né, sobre o trabalho nosso do projeto Diversidades. Então, depois que a gente trabalha, a gente processa esses dados e procura divulgar isso em forma de publicação. Tá? Esse é o trabalho da gente. A gente acha que vai muito além do trabalho individual nosso como pesquisador. A gente acha que é um compromisso com a comunidade do entorno. Então, a comunidade do entorno, ela pode, às vezes, perceber determinadas atividades que podem ser desenvolvidas e às vezes a pessoa tem um potencial de desenvolver, mas não tem, nunca houve um direcionamento. Poxa, mas você podia fazer caminhada ecológica, podia fazer plantio de bromélias e orquídeas. Às vezes a pessoa não tem essa iniciativa, então precisa haver um direcionamento para o morador do entorno do parque ajude o parque e possa também ser beneficiado através da localização dele de ser morador do entorno. Né? Então, aproximação para o desenvolvimento de atividades. A comunidade na Bahia, onde nós trabalhamos, lá em Cumbuchatiba, para a recuperação desse rio, e é o rio que abastece a vila de Cumbuchatiba. Outro problema também, e não é um problema único da comunidade em torno da unidade, mas de todas as bacias fluviais, né? E o nosso trabalho da nossa equipe é água, então os exemplos nossos são relativos à água, né? A questão da escassez de água. A gente sabe que tem diversos conflitos entre os usuários de água, porque na estação seca, às vezes, a estiagem é muito rigorosa. Então, a gente precisa transformar essa questão de reflorestamento, como o Newton mostrou para nós hoje de manhã também,
questão de recuperação de nascentes, de revitalização dos ambientes, um ganho em termos de qualidade e quantidade das águas. O próprio morador do entorno vai ser beneficiado com esse retorno das águas. Então, outra atividade aí, eu o Vale do Anaã, essas duas imagens aí descendo aqui de Santa Teresa indo em direção ao Vale do Rio Doce. A gente tem uma equipe de alunos que está trabalhando lá, a Cristina está aí presente. Então, essa região, a área de trabalho dela, é uma região que necessita muito de programas de recuperação ambiental. Durante a época de seca, às vezes a escola, no município vizinho de São Roque do Canaã, as escolas são fechadas porque não tem água na torneira para as crianças lavar a mão, ir no banheiro. E não tem água. Então, um problema sério das fontes de água doce por conta do efeito da estiagem. Então, aí, no caso, é em torno da Rebelo Augusto Rusque, e pega um pouco do Vale do Rio Doce. Saneamento, e também em torno da Rebelo Augusto Rusque, é um rio com coliformes fecais. A gente encontrou uma latrina em cima do rio mesmo. Então, quer dizer, falta de noção de saneamento e falta de acesso ao saneamento. Tão perto de Santa Teresa, a gente vê uma situação deprimente dessa, né? A gente vai lá e encontra o esgoto em natura, né? Indo direto para o rio, né? E é uma nascente do Córrego Grande, no caso, é uma nascente em boas condições, né? As águas lá são assim escuras por natureza. Quem conhece a região sabe, né? Então, a gente também pensar em parcerias alternativas em relação às atividades que são desenvolvidas na região. Aqui, no caso, região de eucalipto, né, onde o eucalipto é a principal economia, e ali a irrigação, a gente sabe que a irrigação é um problema realmente e pode haver muito desperdício se ela não for bem feita. Então, são exemplos de atividades que podem ser conversadas e ver alternativas de sustentabilidade. A gente não é sonhador, a gente acha que conversando e buscando alternativas a gente consegue, né? A gente viu hoje de manhã o exemplo do Newton, né? O trabalho bonito que ele faz. Então, se a gente fizer junto, em parceria, a gente consegue bons resultados. Então, fica essa mensagem aí de soluções para melhorar as condições de vida das pessoas e das águas, porque ninguém fica sem água, né? Sem água ninguém fica. Pode. Então, um exemplo aí também do sul da Bahia, vocês podem até pensar, ali onde estão aquelas árvores ali é a cerca do parque. Não, não é. Toda essa área é uma área particular, no sul da Bahia, próximo ao Parque Nacional do Descobrimento, onde um fazendeiro, um grande plantador de mamão, ele tem uma visão e é importante se integrar com a mata. Então, uma área muito interessante, o entorno ser visto como uma oportunidade de economia sustentável. Esse é um grande desafio que a gente tem pela frente, e a população do entorno precisa enxergar isso como uma coisa boa. E o entorno, é legal você ser morador do entorno, é uma coisa fantástica, é um prêmio. Então, aqui um último cenário aqui das montanhas do Caparaó, e uma observação muito antiga de um dos primeiros naturalistas que viu o Caparaó, viu o desenho das montanhas e escreveu: as serras se interrompem ao atingir o Vale do Rio Paraíba. Então, formando serras destacadas, afastam-se algum tanto da costa, ligam-se à serra de Itapapuana e Itapemirim, dando origem a cenários de montanhas muito pitorescos. Quem escreveu foi Charles Hart, em 1870, quando a expedição Tailler veio aí e atravessou o vale pela primeira vez. É isso, gente.